Bem, pessoal, acho que agora é comigo. Eu sou o professor Hélio, da Universidade Federal de Alfenas, sou orientador, né, das regiões. Opa, sumiu a imagem aqui, mas sou orientador do ALI das regiões de Noroeste, Alto Paranaíba e Sul de Minas, que é a região onde eu estou aqui. Eu estou em Varginha, né? Mas é muito interessante, né? Ali, esse último bloco, eu vou ser bem rápido na minha apresentação, vou dar espaço para os convidados, né? Que, afinal de contas, eles é quem são mais importantes. Espero que vocês estejam ouvindo. Deixa eu ver, só conferir. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, então tá bom. Sim. Então, eu vou fazer uma minha parte aqui de apresentação bem rápida, enquanto os nossos convidados estão chegando aí também. Primeiro, parabenizar o Sebrae, né, por esse evento sensacional e pelo próprio programa, né? Agradecer, né, a oportunidade, né, de falar com vocês, agradecer por participar desse programa, agradecer aos agentes, né? Os agentes, eu não vou nomear todos eles, né? São 15 que estão aí no meu grupo e que estão fazendo aí o trabalho junto com os empresários. Agradecer aos empresários também, que estão, né, aí lutando, né? Lutando para sobreviver, para inovar, né? E aceitando as propostas, as ideias, tentando junto, trabalhando junto, né, com os agentes para resolver os problemas. E uma das coisas que eu gostaria de falar e que eu acho que vai ser importante para essa parte final é sobre um autor chamado Steve Johnson. Tem um livro dele que chama-se Future Perfect. Eu acho que não tem tradução ainda para o português, mas nem é um livro tão novo, é de 2012, mas ele fala sobre peer organization, organizações por pares. E eu acho que isso é o que está acontecendo, né, nesse momento, dentro desse programa e dentro desse evento, que a gente está fazendo aqui um aprendizado com os pares, né? Você aprende com o colega, com o outro que passa por dificuldades semelhantes às suas, aprende com a diversidade, com a colaboração, com a conexão, né, quando você conecta todo mundo. Isso aí a gente aprende nesse momento de maneira descentralizada, né, de maneira pouco hierárquica, né, nesse cruzamento de informações entre eu, você, né, nós, pesquisadores e empresários e agentes, e aí a gente junta todo mundo. Você vê que a gente coloca aí economistas, engenheiros, administradores, todo mundo trabalhando junto, mas no final das contas nós todos estamos trabalhando com os mesmos objetivos, e até sai música, né? Vocês viram? Até a arte entra no meio dessa mistura toda. Bom, nesse evento também a gente pode conhecer bastante Minas Gerais, tem gente aqui do estado de Minas inteiro, de todos os lugares, e eu vou falar agora com dois participantes que foram aí convidados, né, para participar desse último painel. Vou falar com o Paulo Fornazier e com o Marcos Davi. São pessoas, né, que a gente selecionou aqui, que considera que vão trazer, né, vão contribuir para vocês aprenderem junto também, né, aprender com quem está fazendo a mesma coisa que vocês, quem está lutando aí, né, pelas oportunidades e para inovar e criar coisas boas e novas aqui no nosso estado. Vocês desculpem, meu vídeo está indo e voltando, não sou eu que estou fazendo nada aqui, deve ser a minha conexão aqui que tá ruim, mas o importante é a mensagem ser dada. Então, bom, eu vou começar apresentando o Paulo, ele mesmo vai se apresentar. Bem-vindo, Paulo, obrigado pela sua presença. O Paulo é um empresário de Monte Carmelo, ele é fundador da Basel Idiomas, que é uma empresa que ele diz que foi fundada com R$ 850 e 4 alunos iniciais só, mas tinha junto com ele muita estratégia, muita força de vontade. Ele é graduado em letras, em inglês e português pela Unifucamp, é mestre em educação pela Universidade de Uberaba, está cursando um MBA em gestão de negócios inovadores. Então seja bem-vindo, Paulo, você mesmo, né, se apresenta, e você tem aí 10 minutos, eu vou te avisar quando faltar 1 minuto para o final, para você fazer a sua apresentação. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, professor Hélio, a todos que estão aqui na chamada, todos que estão ouvindo, assistindo aí como participantes. Bom, meu nome é Paulo, eu tenho 25 anos, comecei
os meus estudos com 20 anos, aliás, com 17 anos, né, na graduação, 21 no mestrado, e eu tinha tudo para poder continuar a seguir de forma sequencial, né, para o doutorado, pós-doutorado, estava trabalhando no ensino superior como professor, e além disso, eu tive experiências também na área educacional, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, como eu havia dito, em cursinhos pré-vestibular, em curso especializado, né? Mas isso tudo estava me deixando um pouco meio que cansado. E aí, pensa comigo, né? O meu cansado era trabalhando por horas, e aí trabalhando, não preparando aula, mas trabalhando por volta de 20 a 25 horas semanais. Mas isso me cansava pela rotina, pelas tarefas que tinham que ser feitas, né? E eu queria fazer diferente, eu queria ser protagonista da minha própria vida, né? Tendo em vista que em todos os lugares que eu trabalhei, mesmo tendo autonomia, eu não tinha uma possibilidade de desenvolver projetos, de construir novidades, né? E junta uma percepção que eu sempre tive aqui na minha cidade, Monte Carmelo, que o mercado, ele era, apesar de muitas opções, essas opções elas não eram de qualidade, e talvez no oferecimento de serviço ou na venda de produtos. Então, eu pensei, bom, vou fazer a minha própria coisa, né? E aí eu saí do meu primeiro emprego de carteira assinada, até as pessoas aqui de casa me chamaram de doido. Acho que como todo empresário, né? Porque afinal você vai deixar uma carteira assinada para começar uma coisa que você não sabe o que é ainda. Bom, mas essa vontade minha eu havia determinado e eu pensei, eu posso até ganhar menos, mas eu vou ter chance de ser dono do meu próprio negócio e mais, eu vou ter chance de ganhar mais posteriormente, né? Então, minha mãe disse, por que você não faz uma escola de inglês? Aí eu fiquei, puta merda, escola de inglês? Tipo, eu tô querendo criar uma coisa própria, você tá falando para criar uma escola de inglês? E aí eu fui depois analisar qual que era esse problema meu com esse nome de escola de inglês. E aí era exatamente a experiência que eu tinha tido anteriormente. A experiência que eu tinha tido anteriormente é de um negócio que não se tinha um planejamento, não se tinha uma estratégia, não se tinha uma progressão, né? E aí eu não queria uma escola de inglês. Eu queria ensinar inglês, mas de outra forma. Foi aí, então, que esse desafio que você mesmo disse, Hélio, que eu não tinha dinheiro para começar, então eu comecei com R$850. O que custou esses R$850? Bom, meu pai tinha um escritório aqui na garagem de casa, e aí eu fico até brincando, assim, olha, ó, Steve Jobs começou na garagem, o Mark Zuckerberg começou na garagem, então, né, já estamos no caminho certo, começando no lugar certo. Mas aí, então, eu comecei, falei com ele, me empresta seu cômodo, que você tem um escritório, porque ele não estava cansado de pagar aluguel, depois veio para cá, fez uma coisa meio improvisada, e aí eu entrei no lugar, mas depois de muita luta, hein? Bom, só que aí tinha uma coisa, se eram alunos, eu precisaria comprar o quadro, uma mesa, porque uma mesa eu já tinha grande, que eu acho que dava para servir, e as cadeiras. Deu R$850. Onde que eu comprei? Não é merchandising, acho que todo mundo já conhece. Mercado Livre. E aí, o que eu fiz? Dividi em 12 vezes tudo. Ou seja, para eu começar, deu por volta de R$80 mensais, né? E isso aí, para mim, foi necessidade, porque eu já tinha 4 alunos. Eu tinha um grupo de 3 alunos e um aluno particular que eu tinha, já dava para poder manter. E eu saí dessa escola com 4 alunos. Bom, mas aí eu comecei, era só eu, gerando boleto, fazendo cobrança, a parte toda administrativa, financeira, marketing, enfim, era tudo baseado em mim. Mas eu não tinha muito controle em relação a isso, né? Eu comecei... e é importante falar, eu comecei março do ano passado. Então, já fez 1 ano e alguns meses agora, né? Mas aí eu pensei naquela ideia do montinho montão, né? Que quando você pega um dinheiro pequeno, você capta um dinheiro maior, você reinveste e com isso, reinveste uma parte, e com isso vai aumentando o seu negócio, né? Só que aí a estratégia de divulgação, no primeiro momento, foi entrar nos grupos de WhatsApp da cidade, pegar todas as listas, salvar o número de todo mundo, mandar uma proposta. É sempre interessante como eu estava assim, oi, tudo bem? E aí eu esperava a pessoa responder e daí eu já puxava papo, porque eu não tinha dinheiro para poder fazer panfleto. Mas aí
a gente começou a melhorar, aumentar, e a gente chegou no final do semestre, que foi julho do ano passado, com 45 alunos, né? E isso é um número significativo, porque era eu comigo mesmo e sem nenhum centavo entrando para divulgação ou mesmo captação de alunos. Só que aí eu falei, gente, precisa melhorar. E eu fui melhorando, pintei o lugar que eu não tinha dinheiro nem para pintar as paredes, o lugar que estava tudo sujo, eu tentei até passar uma bucha, assim, para dar uma camuflada, sabe, aquela coisa. Então, olha para você ver. E aí, esses 45 alunos, então, falei, agora precisam de uma coisa melhor. Comprei umas poltronas, tudo também dividido em 12 vezes, viu? E aí, foi que quando, em setembro, eu fiquei sabendo que iria ter Feira do Empreendedor do Sebrae. Eu dava aula ainda na Unifucamp, que é um centro universitário aqui de Monte Carmelo, e sempre falava Sebrae. Falei assim, gente, peraí, Feira Empreendedor Sebrae, Belo Horizonte, deixa eu pesquisar mais sobre isso. E eu fui ver, falei assim, gente, isso aqui é maravilhoso. Aí eu comecei a ver como que poderia participar dessa Feira Empreendedor do Sebrae, decidi 2 dias antes e fui. Nem sabia por quê, não sabia que queria ter lá. Gente, aquelas consultorias gratuitas de 30 minutos, aquilo é uma beleza para sua vida. Eu comecei a fazer assim, eu vou assistir a palestra tal, depois vou assistir a palestra tal, vou assistir a palestra tal. Aí no intervalo eu vou aqui nessa consultoria. Quando eu fui na primeira consultoria, eu cancelei todo o meu cronograma de palestra e fui só para as consultorias para poder ter um foco mais específico, né? E aí foi que em novembro a gente teve o convite para poder participar do Sebrae, a gente fez aquele processo seletivo, a gente passou. E aí, no outro ano, eu falei, gente, vou abrir em Iraí de Minas, que é uma cidade pequena aqui perto. Aí minha mãe, mas você vai abrir em Iraí de Minas ainda, não está na hora, você espera mais um pouco. Eu falei, não, mas eu vou abrir. E aí, a gente ficou 2 coisas. Uma reforma gigantesca, que eu estava fazendo aqui, uma reforma de mais ou menos gigantesca para mim, viu, gente? De 30 mil reais, e ainda estava abrindo uma unidade em outro lugar. Pensa para você ver. Aí chega um momento que eu falei assim, eu preciso mais de alguma coisa para inovar aqui em Monte Carmelo. O que eu pensei? Lousa digital. Ninguém em Monte Carmelo aqui tinha. Aí veio aqui até, você não tem noção, que na porta aqui ficou cheio de gente para poder ver a lousa touchscreen. Você podia apertar com o dedo, não sei o que lá. E aí, não, de verdade, devia ter tirado foto. E aí, mas você vai comprar uma lousa de 13 mil reais? Mas aí eu fui no banco, financiei, fui a primeira pessoa no banco a tirar financiamento para esse tipo de produto. Olha para você ver, era tipo isso ou nada, né? Mas aí deu certo. Em março do ano passado, março desse ano, a gente chegou a 150 alunos, né, de Monte Carmelo e Iraí de Minas. A gente estava tudo preparado para poder abrir na nossa terceira cidade. O povo continua a falar que eu era doido da cabeça, tipo, se nem abrir o Iraí de Minas, você vai começar a abrir a tua cidade, que professor que vai? Eu falei, eu não sei, mas vai dar certo. E aí, a gente alugou o cômodo, fechou o contrato, pintou o negócio, já estava nos stories, tinha Instagram, e aí acontece que para tudo. Aí pensa na minha cabeça nesse momento, eu falei assim, gente, vamos esperar 15 dias para poder ver o que é. Aí esperou mais 15, enfim, teve que cancelar a nossa terceira unidade por enquanto. Só que aí, gente, o Sebrae, o Sebrae junto com o Programar, ele nos ajudou uma questão muito importante que é organização, meta e definir estratégias específicas. Porque eu ficava com 500 milhões de coisas, eu falava assim, vou fazer isso. Então agora eu consegui, a partir desse programa, definir o que eu ia fazer. Então, em abril desse ano, a gente criou o site, e quando eu falar a gente é porque é uma empresa, mas na verdade eu que criei no Wix.com em 1 semana e 2 dias. Eu nunca tinha aberto o Wix na minha vida. E ficou até bom, você vê. Depois eu vou deixar aqui para vocês verem como é que ficou. Em maio, eu criei o curso online da Base Digital para todo o Brasil, que a gente já começou a fazer as gravações. Eu tive que contratar uma pessoa, pensa, nesse período de pandemia, se contratar um técnico só para poder gravar vídeo, numa coisa que você nem sabe se vai dar certo. Mas aí eu pesquisei bastante, estudei várias estratégias, e a gente vai sim abrir esse curso online para todo o Brasil. Vai ser interessante que a gente já vai ter daqui a pouco uma conversa em relação a isso. Nossa, minha câmera está bem ruim, viu? Voltou. Esse mês agora de junho, a gente criou um grupo de Telegram, que eu vou convidar todos vocês para poder também participar, porque é aberto para o público, né? Um grupo de estudos no Telegram, que eu faço lá a análise diária de textos, tirinhas, imagens, todo dia em inglês, tá? E se você me perguntar, Eli, qual que é o futuro hoje da Basel, que a gente pensa, né? Nós nos tornarmos um grupo educacional. Só que um grupo educacional atuante em diversos segmentos, né? Mas com um só foco.
que foi o que, assim, ao longo de 8 institutos educacionais que eu passei, eu vi uma defasagem, que é levar os alunos a pensarem de forma mais crítica, de forma mais reflexiva, de forma mais criativa e, principalmente, de forma mais significativa. A educação tem que mudar vidas, a educação, ela consegue isso. E antes eu não tinha muito essa ideia de como a educação ela consegue mudar vidas, até eu entrar no sistema educacional de modo atuante, sendo, não vou falar dono, mas sendo autor da minha própria perspectiva. E é isso aí. A Basel hoje está à disposição de vocês. Eu vou só deixar aqui minhas redes sociais, porque eu não sou bobo nem nada. Quem seguir, eu sigo de volta. O empreendedor é assim. Exatamente. Ó, tá aí, ó. Fiz até bonitinho, ó. Então, meu Instagram, o Instagram da Basel e o site. Let's start to speak English that I'm sure that it will... E o Hélio, eu fiquei bobo de ver naquela apresentação que você fez. Seu inglês é, afiadíssimo, viu? Basic and Advanced Studies in English Language. Eu falei, que é isso, cara? Mas, obrigado, Paulo. Você realmente, né, a gente te conhecia hoje, né, por videoconferência, mas a gente ficou muito feliz que você ter participado, né, ser oferecido para fazer essa apresentação. Eu acho que a oportunidade de mostrar que mesmo no momento como esse, há oportunidade, né, de crescimento. Você, junto com a gente, trabalhou para novas estratégias, né, novas formas de chegar até o mercado, né, criou oportunidades, e minha câmera fechou de novo aqui, novas oportunidades, mas isso é excelente, né, e eu parabéns para você pelo seu espírito de empreendedor, né, obrigado, e agora vamos convidar, né, o nosso último, como diz, para essa última apresentação, o Marcos Davi, amigo, parceiro já de longa data, a gente já teve várias interações aí. O Marcos, ele é cofundador da empresa, uma startup de educação, também, né, outro negócio na área de educação, que é a Dágora, é de Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas Gerais também, né, o popular Vale da Eletrônica, inclusive eu também já estudei lá, né, em Santa Rita, e a Dágora foi uma empresa incubada no Inatel, e já foi acelerada no programa de startups, né, do governo de Minas Gerais, no CID, e também pelo FIENG Lab. Mas, além disso, além da Dágora, o Marcos também é criador, ele é cofundador, né, e co-criador de um evento chamado Hacktown, que é um evento sensacional em Santa Rita, que acontece já há 5 anos, só crescendo. Estive lá desde a primeira edição, né, com 150 pessoas. Hoje, a última foi com 4.000, 5.000 pessoas, e só não cresce mais porque a cidade não comporta, né? Não cabe mais. A cidade de 30, 40 mil habitantes, se você fizer um evento de 40 mil pessoas, não vai caber, vai transbordar. Só te corrigindo o número, ano passado foram 16 mil pessoas. 16 mil? Estou desatualizado. Mas eu acho que o Marcos tem tudo a ver com a apresentação que eu comecei falando aqui sobre a questão da colaboração, do ecossistema, né? Que a gente sozinho, a gente tem pouca força, e muitas vezes o que a gente tem que fazer é descobrir a maneira de interagir, de colaborar, para poder, e conectar, né? Nós estamos na era da conexão, agora mais ainda, né? Que a gente tem que, às vezes não pode conectar pessoalmente, mas pelo menos virtualmente ficou bem mais fácil. Então, fica contigo a palavra, Marcos, você tem aí 10 minutos, aproveite e dá o seu show. Obrigado, viu, Hélio, e todo mundo aí da equipe do Sebrae, né? Eu também sou Empretec, eu fiz Empretec, eu tinha 19 anos, em 2010, e mudou tudo. De lá para cá eu já abri sei lá quantas empresas, já quebrei várias, e agora nessas duas que eu tô agora, as coisas começaram a dar mais certo, né? Então, como o Hélio falou, eu venho desse mundo de empreendedorismo mais tecnológico, ligado um pouco de onde eu estudei engenharia de telecomunicações, e durante a faculdade eu criei essa startup na área de educação, e aí a gente acabou crescendo bastante aí, indo para programas de aceleração de startups e tal. Foi até onde eu conheci a Amanda, que palestrou agora anteriormente, num programa da Fundação Lehman, foi muito bom revê-la. Eu acho que ela já até veio palestrar aqui com a gente no Hacktown.
E nesse meio do caminho, a gente trabalhando com vários eventos aqui dentro de Santa Rita. Santa Rita do Sapucaí é uma cidade muito diferente, aonde que a grande força dela, nesses mais de 30 anos aí como um polo de inovação brasileiro, está na questão do ecossistema, né? Eu criei uma apresentaçãozinha para vocês aqui para explicar um pouco mais sobre isso, né? Mas antes disso, eu quero agradecer muito ao Hélio, pelo grande amigo aí, já de longa data, como ele falou, longa data, 5, 6 anos aí já que a gente se conhece, ele sempre compra as minhas loucuras aí, sempre tá junto com a gente, né? O Paulo, showman, cara, eu ri muito da sua apresentação, tava até com a câmera desligada, cara, fantástico, e todos os outros apresentadores também, aprendi bastante, né? E para poder falar um pouquinho com vocês, meu objetivo aqui com essa apresentação é mostrar o quanto que nós não podemos deixar de olhar o que está em volta dos nossos negócios, né? O que é esse negócio de ecossistema de inovação. Então, meu objetivo é mais falar de ecossistema do que de inovação. E aí, para poder fazer isso, eu quero mostrar alguns ecossistemas para vocês e gostaria muito que vocês pensassem um pouco das características desses ecossistemas que com certeza vocês conhecem bem, né? Então, esse é um ecossistema típico, né? É um deserto. Queria que vocês olhassem bastante para ele e notassem algumas das características, inclusive, que vocês conhecem desse tipo de ecossistema. E aqui um outro ecossistema que eu também gostaria que vocês olhassem e pensassem um pouco nas características que a gente tem disponível nesse outro ecossistema. Todos os dois possuem animais, possuem plantas, possuem uma fauna, uma flora diferente uma da outra, mas possuem essas duas características de ecossistemas biológicos, vamos dizer assim, que são os locais que a gente acaba vivendo, né? E existem várias formas de interpretar isso, e eu queria trazer para vocês duas especificamente, que é baseado em 2 paradigmas, que é o paradigma da escassez e o paradigma da abundância, né? A escassez, assim como a abundância, elas são paradigmas, são ideias que são, vamos dizer assim, implantadas em nós e que fazem com que a gente perceba o mundo através de uma ótica diferente, né? Então, quando aqui eu coloco falando sobre a escassez, quando as pessoas pensam que não tem para todo mundo, elas acabam ficando com medo de que falte para elas, né? E se elas têm medo que falta para elas, elas começam a guardar, e ao guardar elas têm que criar estoque. Ao criar estoque, elas fazem com que a circulação desse bem, ele diminua, né? Diminua o fluxo, e ao diminuir o fluxo, aumenta o custo da transação, e aí quando aumenta o custo da transação, as pessoas que não podem pagar, não têm condição de pagar, e aí o paradigma se torna real, e não tem para todo mundo mesmo. Só que em contrapartida a gente também tem uma forma de olhar o mundo que é utilizando a visão do tem para todo mundo. Que se tem para todo mundo, eu não vou guardar. Se eu não vou guardar, o valor das coisas vai continuar no valor que seja justo, né? E ao a gente fazer dessa forma, a gente inclui as pessoas que não podem pagar, né? Então, o paradigma novamente se conclui. Então, se tem para todo mundo, realmente vai ter, porque a ideia foi aquela ideia que foi plantada. Então, mostrando para vocês aqueles 2 paradigmas, né? Mostrando um pouquinho esses 2 paradigmas, tanto da escassez quanto da abundância, depois de ter mostrado aqueles 2 ecossistemas, eu queria mostrar um pouquinho mais a fundo de onde que vem isso, né? De onde que vem essa palavrinha ecossistema. A palavra ecossistema vem do grego, ela é uma palavra que significa lar. Então, se a gente está falando do nosso lar, se a gente está falando de um local que é onde a gente convive, a gente precisa de levar em consideração que todas as formas de diversidade em volta daquele lar que a gente vive são importantes para poder se ter equilíbrio, como a gente tem dentro da nossa casa. Quando a gente olha dentro da nossa casa, das pessoas que a gente mora, se a gente mora com alguém, ou até mesmo dos nossos vizinhos, do nosso bairro, da nossa cidade, se a gente não levar todo mundo em consideração, a gente começa a criar disputas de poder e uma série de coisas, que é muito do que a gente vive na maior parte das nossas relações, quando a gente pensa no contrário do eco, que é o ego, o ecossistema, que é quando a gente sempre se coloca acima, né, dos outros, né? Eu achei muito legal na fala da Amanda, ela falando sobre a mulher negra, quando o homem se coloca acima da mulher, a gente vê que ele desregula todo o processo, né, de equilíbrio daquele ecossistema, e aí ele acaba trazendo tudo para si, fazendo com que tudo servisse a somente ele, né?
Então, essa é a base do ecossistema. E quando a gente olha aqueles dois ecossistemas que eu mostrei para você, tanto para vocês, tanto o deserto quanto a floresta amazônica, o que a gente entende que existe de característica diferente entre os dois é a diversidade. Então, hoje, se vocês quiserem ter um ecossistema, esse ecossistema precisa ser diverso, ele precisa de levar em consideração todos e qualquer tipo de pessoas. Então, hoje em dia, a maior inovação que vocês podem fazer, uma das maiores inovações que vocês podem fazer dentro do ecossistema de vocês é dar acesso às pessoas que não têm acesso àquilo que vocês têm para oferecer como produtos e serviços, né? Porque aquela questão que sempre falam sobre nicho, que nicho isso, nicho aquilo, dentro dos nichos nós temos vários microcosmos, que são as pessoas, cada pessoa é muito diferente uma da outra, tem características diferentes, então sempre se tem formas diferentes de abordar essas pessoas, né? E, ao meu ver, nós precisamos de mudar o nosso olhar para a questão da educação, que é onde a gente precisa de se reeducar para começar a entender toda essa diversidade como a maior riqueza que nós, enquanto sociedade, possuímos, né? E nós, como empresas, que eu acho que é uma das coisas mais importantes a gente lembrar, a raiz daquela coisinha que chama razão social, nós vivemos para atender os anseios da sociedade, e a sociedade é diversa e a nossa força está na diversidade, né? E ao buscar essa transformação da nossa educação, a gente chega em 4 grandes pilares que eu acho que são de extrema importância e que foram criados pela Unesco no relatório que eles fizeram das habilidades do século XXI, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver com os outros, e após aprender a conviver com os outros, a gente aprender a ser seres humanos melhores, né? Por que eu estou falando isso? Porque as empresas, nesse processo, nós estamos vivendo a maior transformação que a humanidade já viveu em toda a sua história. É muito bom a gente estar vivo presenciando essa transformação. Só que isso gera uma série de distopias, de dissonâncias, de coisas ruins e coisas muito boas. Se a gente não muda o nosso olhar como empresários para olhar o mundo de uma forma diferente, um pouco mais empática, que eu acho que é a maior transformação que a gente pode gerar, a gente começa a andar para trás ao invés de andar para frente, e as consequências disso são muito brutais para os negócios, principalmente para a sociedade como um todo, que atende os negócios que atendem os anseios dessa sociedade. E existem 3 grandes players ou grupos dentro desses ecossistemas, tanto a nível municipal, como estadual, como federal e até global, que são muito importantes de nós termos próximos de nós, né? E o grande objetivo disso é a gente entender que a cooperação desses 3 players e de todos os outros players que fazem parte desse ecossistema é o que vai fazer a real transformação que nós queremos ver na humanidade, os negócios de vocês e etc, né? Esses 3 players é o que a gente chama de tríplice hélice, que são o governo, as empresas e as universidades. As empresas de vocês se enquadram em vários campos dentro desse grande campo que são as empresas, né? E com isso, eu recomendo muito a vocês, e eu falo isso por conta da nossa articulação. Ano passado, nosso evento injetou na cidade de Santa Rita do Sapucaí 15 milhões de reais para desde o pipoqueiro até grandes empresas que aqui atuaram. Eu trabalho com empresas como Google, Facebook, Nubank, TIM, grandes players globais de tecnologia. A gente conseguir atrair pessoas para virem para a cidade e disseminar, pulverizar 15 milhões de reais em meio a uma crise como a gente está passando, não é só de agora, mas desde alguns anos atrás, né? Então, se vocês estiverem muito bem articulados, se vocês se envolverem com o governo, envolverem com as empresas e com as universidades, levando em consideração esse olhar de mais empatia, né, e de trazer esse olhar principalmente para as cidades de vocês, onde a gente está causando nossa reeducação, eu posso garantir para vocês que vocês vão construir aquilo que é uma das coisas mais importantes nesse momento, que o professor Hélio foi até onde eu o conheci, foi falando sobre esse assunto, que são as cidades inteligentes, né? Que quando a gente fala de cidade inteligente, a gente não está falando de um monte de tecnologia, um monte de coisa pendurada somente. Isso é importante, sim, mas o mais interessante é quando vocês, enquanto negócios, e as pessoas no geral, mas muito capitaneadas por vocês e as transformações que vocês vão inserindo, articulando todos aqueles players que eu mostrei, quando vocês começam a se tornar as pessoas inteligentes que constroem essas cidades inteligentes. Isso vai muito além, obviamente, da tecnologia, né?
Essa tecnologia, eu acho ela importante, a gente chama muito essa tecnologia da informação e da comunicação que a gente tem, igual muita gente falando, eu criei um site, eu criei um WhatsApp, eu criei um curso online, eu vi que tinha até empresas de tecnologia, né, que trabalha com educação, transformação digital. Isso é muito importante, o TIC é muito importante, só que para a gente conseguir avançar no tempo, né, sair desse movimento retrógrado e avançar no tempo. Mas mais importante do que a tecnologia da informação e da comunicação é o que eu chamo muito de TAC, que é a tecnologia de amor, cooperação e de cuidado. É quando você coloca o ser humano no centro dos seus negócios, tanto internamente com os seus colaboradores, como todo o restante, para você conseguir harmonizar, dar equilíbrio a todo esse ecossistema que você faz parte. A maior inovação que nós podemos realizar hoje para o ser humano, para o nosso planeta como um todo, é a gente olhar que somos todos iguais, que fazemos parte de um grande sistema chamado Terra, que é o nosso lar, que é o nosso eco. Então, a gente deve levar em consideração tudo isso na hora que a gente fala sobre negócios do século XXI. Então, o que eu desejo muito a vocês nesse período, já estou encerrando a minha fala, né? Passei um pouquinho aqui, 54 segundos, mas eu gostaria de deixar para vocês aqui algumas sugestões. São 3 livros, né? Que quem quiser tirar print ou me pedir depois, eu tenho. É o Abundância, o 21 lições para o século XXI e os bons anjos da nossa natureza, e um documentário que tem no YouTube chamado Crossroads, né, que é o professor de inglês que me corrige minha pronúncia, que eu sou de Barbacena e o R sempre sai puxado, não tem jeito, mas o Crossroads, que fala sobre as dores do parto de uma nova visão do mundo, né, que é muito bacana, está lá no YouTube. Meus contatos estão aí disponíveis para vocês, quem quiser conversar sobre inovação, quem quiser vir conhecer Santa Rita do Sapucaí e ver o que a gente está fazendo aqui de transformação do ecossistema para poder dar força para os pequenos negócios e fazer esses negócios prosperarem, né? Com tudo que a gente vem trazendo de contribuição com outras pessoas de fora e essa troca toda, né? Porque tudo se baseia na troca, no contato e no amor, né, gente? Então, esse é o meu recado que eu queria dar para vocês aí. E gratidão mais uma vez, professora Hélio, pelo convite e a todos. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez. A gente acho que estava bem alinhado, né? O que nós falamos aqui, a questão do pares, né? Da gente aprender com os pares, trabalhar junto com os pares, ser menos hierarquia, mais colaboração, menos competitividade, né? E ecossistema, né? Diferente de egossistema, acho que tem, né, tudo a ver. Como nós já passamos um pouco do horário, eu vou fazer apenas uma pergunta para cada um, tenha perguntas aqui até, né, mas peço perdão aí por não poder passar perguntas da audiência. Mas o Paulo, primeiramente, você passou por um período muito rápido de crescimento, né? Você saiu aí de uma escola com 4 alunos em março para hoje, praticamente 15 meses depois, uma escola de 150 alunos. Você teve, logicamente, ajuda, você mesmo, né, disse, do Sebrae, do Projeto Ali, você teve aí o apoio, né, de tecnologia, mas você considera que hoje você faz parte de um ecossistema, dentro desse conceito que o Marcos falou, como é que é a sua relação com os seus parceiros, ou eventualmente seus concorrentes, né? Queria que você falasse aí rapidamente sobre como é que é essa questão da relação sua dentro do ecossistema onde você está inserido. Ótimo, Hélio. A pergunta porque acontece que nós temos aqui em Monte Carmelo, como acho que a maioria das cidades que estão participando, uma cidade de pequeno / médio porte, e infelizmente os nossos parceiros, que seria então a nossa concorrência, eles têm uma resistência muito grande ainda, né, de trabalhar em cooperação. Principalmente porque nós temos aí, por exemplo, a primeira dificuldade nossa foi encontrar professores de inglês qualificados, porque se tinha o preconceito de que se um professor de inglês estava trabalhando numa escola, não poderia se trabalhar em outra, né? Em segmentos próximos, por exemplo, como faculdade e universidade, nós tivemos uma maior abertura. Né? A gente estava até esse ano de 2020 programado para nós realizarmos aí várias atividades, não somente com a licenciatura do curso de letras, para podermos trabalhar aí o business dentro das licenciaturas, né? Porque a gente sabe que a pessoa ela sai formada do curso de licenciatura, ela só sai com
vamos dizer, com as habilidades para se poder trabalhar conteúdos, dinâmicas dentro de sala de aula. Mas em momento algum se trabalha como criar algo seu para que você possa, né, atingir pessoas com isso. Então, já estava em curso aí para se poder trabalhar, construir isso, e agora com a retomada das aulas remotas, eu acredito que vai ser possível agora em junho ou julho. Mas a parceria que eu busco aqui é sempre construir pontes culturais, para que a cidade de Monte Carmelo, e agora a cidade também de Iraí de Minas, elas possam ter um ganho cultural, né? Porque a gente trabalha muito essa coisa de aprender a língua. A Base Idiomas, ela sempre, desde o início, Hélio, ela reforçou o seguinte, que no curso presencial, aqui nós iríamos conceder para a pessoa bem-estar, nós iríamos proporcionar, aliás, para a pessoa bem-estar, nós iríamos proporcionar um momento de prazer, um momento de confraternização com outras pessoas, e mais do que isso, um momento em que ela se sentisse especial. E o detalhe, aprender inglês além disso, né? Agora, no curso online, né, que nós tivemos que migrar, remoto, aliás, a gente estava até comentando exatamente sobre isso, a equipe aqui, que o nosso foco é passar para eles aqui ganhos culturais, um crescimento cultural, uma possibilidade de sair desse momento que eles estão fechados dentro de casa, para poder conhecer o mundo por meio da internet, né? Então, resumindo, como os parceiros, não somente da área, mas também parceiros que também são do setor educacional, a gente pretende trabalhar, e essa construção a gente começou esse ano de 2020 a pensar nisso, seria para poder levar à cidade formas culturais, não necessariamente da língua inglesa, mas formas culturais até mesmo que nos unem, né? Porque eu acho que nesse momento que a gente está aí construindo muros, é mais necessário que nós possamos construir pontes, que a gente já viu que o caminho não é um, né? Então, a gente tem que ir pelo outro, pelo menos para tentar, né? E tentando a gente fazer exatamente a construção desse ecossistema, tenho certeza que cada vez mais vai gerar demanda para nós, né? Infelizmente, se tem a concepção de que quando você gera conteúdo gratuito na internet, quando você tem, por exemplo, um concorrente que vem e faz um marketing muito maior que você vai ficar ofuscado por isso. Eu acredito que quanto mais nós falarmos sobre aprender, a necessidade de se aprender a língua inglesa, mais pessoas vão estar conscientes disso e mais demanda nós vamos ter. Então, eu acho que é o movimento inverso, né? Não é tentar anular a concorrência ou anular os parceiros e sobressair sozinho, mas sim criar esse ecossistema para que as pessoas cada vez mais... Veja, somente 5%, em algumas pesquisas, 3% da população brasileira tem um conhecimento relevante de língua inglesa. Quando eu falo relevante, é aquela básica, né, que você se vira nas ruas. Mas então, olha o Oceano Azul, mesmo com em algumas cidades aí no centro das cidades, com uma escola de inglês em cada esquina, olha o Oceano Azul que a gente tem para poder percorrer, né? E a gente, com certeza, seria por meio disso. A gente até estava planejando, mas tem que ser, eu acho que a graça seria presencial, a gente fazer o primeiro soletrando em inglês aqui na cidade de Monte Carmelo, e aí envolver escolas públicas, envolver empresas como, por exemplo, supermercados, para doar brindes, né? Então, envolver, assim, a comunidade como um todo, para a gente poder ter esses momentos, né, de instigar as pessoas a buscar o conhecimento, seja ele no inglês, na literatura, nas artes, nos negócios, né? Mas nesse ponto aí. Ok. Obrigado, Paulo. E obrigado que você já me deu o gancho para a pergunta que eu vou fazer para o Marcos agora. O Paulo falou sobre a questão de envolver a cidade, né, criar um movimento, né, cultural que não seja especificamente do inglês, e isso me remete a Santa Rita do Sapucaí. É um local especial, tem características que são diferentes dos outros locais, mas o interessante, eu como vivi em Santa Rita, estudei aí, eu
vi isso que acontecia desde aquela época, lá dos anos 80 e agora mais ainda, é que esse movimento de transformação que hoje se deu no Hacktown, se deu no Cidade Criativa, Cidade Feliz, que é um projeto enorme que envolve a cidade toda, não é um movimento que foi criado pelo poder público ou por uma empresa grande, é um movimento ele emerge da população. As pessoas criam, né, e depois fazem com que aquilo fique importante, que a própria cidade inteira ela quer manter aquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa característica, Marcos, que eu acho que é muito interessante, dessa questão de que desde o início não é uma imposição de cima para baixo. Quer dizer, as pessoas de Santa Rita não esperaram a prefeitura ou uma grande empresa realizar uma transformação na cidade, né? Desde o início a transformação vem de baixo para cima. Pode falar um pouquinho sobre isso, Marcos? Posso sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Muito bacana isso aí, professor Hélio, porque Santa Rita é um polo bem conhecido no Brasil inteiro pelas indústrias, né, de eletrônica, né, tem mais de 14 mil produtos que são fabricados aqui na cidade. A gente emprega, parece que 28% da mão de obra de eletrônica do Brasil inteiro, numa cidade de 40 mil habitantes. Então, ficou muito conhecido por isso. Mas o processo de nascimento desse vale da eletrônica, como a gente pode chamar, ele vem através de uma grande crise que aconteceu na década de 80, como o professor bem falou, que era a época, inclusive, que ele estudava aqui, onde a gente tinha uma grande empresa na cidade que empregava 4 mil pessoas, e aí do dia para a noite essa empresa quebrou e teve 4 mil pessoas desempregadas na rua, mas com conhecimento técnico altíssimo, né? E aí, na época, o prefeito, muito visionário, virou e falou assim: a gente não precisa de uma empresa que emprega 4 mil pessoas, nós precisamos de 400 empresas que empregam 10, né? E aí se nasce o Vale da Eletrônica, né? E que passou por várias transformações até chegar no ponto aonde se viu que a indústria, como a gente conhece hoje, ela estava declinando. A gente já conseguia sentir isso nos números de Santa Rita, que era uma das 20 maiores rendas per capita do Brasil. A gente começou a ver esse distanciamento e uma cena cultural em Santa Rita cada vez mais se amadurecendo, com muita gente vindo de fora, que saía daqui de Santa Rita para estudar, mas aí sentia saudade e voltava, às vezes morou no exterior, voltou para o Brasil, e isso tudo foi mexendo na cultura da cidade. Eu vi um evento lá, assim, assado, eu queria fazer alguma coisa aqui, começaram a se pipocar vários eventos, né, tanto dentro das universidades, como até feito por empresas também e tal, e eu participava desses eventos, né, e aí foi criado um selo, né, muito baseado em alguma coisa que acontece fora do Brasil, que são os selos das cidades criativas, né, como por exemplo Belo Horizonte é uma cidade criativa, Santos é uma cidade criativa, entre outras cidades aqui no Brasil que são reconhecidas pela ONU como cidades criativas. A gente criou esse selo aqui da cidade com a característica de não somente ser uma cidade criativa, da criatividade ser um impulsionador para a felicidade. E aí nasce isso articulando, é um selo, que a gente fala que como Cidade Criativa fosse uma plataforma, né, que une todos esses players, tanto o governo, quanto as universidades, quanto as empresas, por cima desse guarda-chuva, né, aliás, por baixo desse guarda-chuva, amparados por esse selo, né, que é um selo colaborativo, onde as pessoas da cidade que querem criar um evento, seja uma caminhada na mata, ou seja um evento como o Hacktown, que é um evento que hoje é reconhecido como um dos principais eventos de inovação da América Latina, que começou como uma brincadeira. O que era antes uma caminhada, por exemplo, um evento mais simples de ser executado, a gente começou com uma brincadeira para 50 pessoas, e quando a gente abriu as vendas deu 600, no ano seguinte deu 1.500, depois 3.000 por dia, tá, gente? 3.000 pessoas por dia. E aí, assim, hoje virou um grande evento aí, né, o que nos traz bastante orgulho e projeta o nome de Santa Rita para o mundo, né? Então eu acredito que vai muito eu tenho um professor aqui, o professor Mário Augusto, que eu acho que o professor Hélio bem conhece, né, que ele fala muito do roer pelas bordas, né, a gente precisa de roer pelas bordas, que é o seguinte, fazendo devagarinho aquele trabalhinho de formiguinha, e lembrar o seguinte, gente, que eu acho que para todos os negócios isso é muito importante, a rede que vocês fazem parte através do Ali, ela é muito mais forte. Se você não consegue colaborar, cooperar ou competir com as pessoas que estão dentro do seu ecossistema micro, em termos de cidade ou bairro,
ecossistema do Ali consegue fazer com que você olhe o estado como um todo. Então, por exemplo, a Graciane, se eu não me engano, que falou junto com a Amanda no painel anterior, ela estava falando das práticas que ela fez e tal. Eu tenho certeza que tem vários negócios no segmento dela que ela pode explicar. O Paulo acabou de falar que está criando um curso online. Pô, será que não tem mais gente aí que não poderia começar a criar um curso online também, não pode trocar expertise? Então, a gente sai daquele olhar somente de estar olhando para o nosso bairro e estar olhando para fora do Brasil e saber que a gente consegue competir hoje com qualquer empresa do mundo inteiro, sabe? Então eu recomendo muito que vocês se conectem cada vez mais uns com os outros, e conexões genuínas, conexões verdadeiras, conexões de amor mesmo, né? Que é você chegar e falar assim, cara, tá difícil para todo mundo. O coronavírus, eu acho que ele chegou no mundo aí para poder acelerar algumas coisas que eu acho que ia durar muitos anos para acontecer. Então a gente pode olhar, se você pensa num copo d'água que tá cheio até a metade, você pode olhar o copo cheio, o copo vazio. Eu acho muito ruim, muitas mortes, não quero tirar nenhum mérito disso, mas se a gente for olhar para o lado positivo da coisa, nós temos a possibilidade de acelerar ainda mais a transformação digital, mas mais importante do que isso é a transformação comportamental, da gente estar olhando para o outro com mais empatia, né? E assim construir um ecossistema mais igualitário, né? Mais colaborativo, né? E um último ponto que eu queria falar, só para fechar minha fala, que eu acho que é muito importante, e eu posso garantir isso com toda certeza para vocês: os ecossistemas, as empresas que fazem parte desse ecossistema, os governos, que esse ano a gente tem eleição para prefeituras, prestem muita atenção nas pessoas que vocês vão eleger, porque é importantíssimo vocês ver na fala deles essa questão da colaboração, porque os ecossistemas, nos próximos anos, que não tiverem a característica da colaboração e de estar olhando para o todo como sendo a base do ecossistema, vão ter sérios problemas, porque o mundo já não admite isso mais. Não nem em termos morais, mas em termos de todos os sentidos que vocês podem imaginar. Muito obrigado, foi excelente. Primeiro, obrigado a vocês dois, né, por terem aceito o convite, participar do evento, obrigadão mesmo. Obrigado a todos os ALIs, né, não só os do meu grupo, mas todos os ALIs que são os agentes, né, que fizeram acontecer esse evento. Obrigado aos parceiros, orientadores, à organização, ao Sebrae. E agora nós vamos assistir um vídeo, né, que é a nossa prata da casa, do grupo que é Noroeste, Alto Paranaíba e Sul de Minas. Um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais dos nossos agentes, desses atores importantes desse ecossistema, que estão aí próximos, né, junto dos empresários, batalhando para a gente inovar e trazer valor, né, valor para a sociedade, trazer benefício para todo mundo, para o ecossistema como um todo. Então, Eliane, roda o VT, vamos lá. Quem sempre acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim: você tá louco? Volta pro mundo. Viver de sonho é profissão de vagabundo. Mas acontece é que eu sonho acordado, olhos abertos para as oportunidades. Fique à vontade, faça força pro outro lado. Eu acredito só na força de vontade. Alguém já lhe falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança.
Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível e deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço um pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. Pois tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível ou deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Tudo muda depois de ter conseguido. E tudo muda depois de ter conseguido. Essas aí são as nossas estrelas, né? As estrelas junto com os empresários, né? E com quem participou desse programa e quem vai participar agora dos novas turmas, né? Novos empresários, novos ALIs entrando. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Vamos lá, agora venham a Adriana e o Paulo, querem fazer um... Olá, gostaria de agradecer a todos, o evento foi incrível, muito estimulante e mostrar, vocês poderem mostrar esse engajamento, esse interesse. Agradecer novamente o Sebrae, o CNPq e a todos os atores que contribuíram e vêm contribuindo para que esse programa continue, a coordenação, os orientadores, os agentes e, claro, os empresários que são fundamentais para que nós tenhamos êxito e inovação nas nossas empresas. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Bom, obrigado a todos, acho que foi uma manhã muito rica para todos nós, né? Fiquei muito feliz de ver tantas experiências maravilhosas, né? Os nossos convidados contribuindo. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas orientadores, aos ALIs que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Eu acho que nós estamos transformando o país aí com esses agentes, né, fazendo um trabalho maravilhoso, disseminando a inovação, a cultura do empreendedorismo e inovação. Então, certamente foi uma manhã maravilhosa, com muitas experiências, diferentes experiências muito ricas. Eu quero agradecer, então, aos ALIs, ao Sebrae e a todos os empresários que são o grande mote disso, né? A razão de existir esse evento são esses empresários que lutam diariamente aí para se reinventar, principalmente no momento desse de Covid. Então, agradeço a todos e que continuem firmes assim, com uma grande esperança que isso vai passar e que certamente teremos muito êxito nisso. Muito obrigada. E já boa tarde a todos e um excelente final de semana. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até. Tchau, obrigado. Tchau.